CJ, freshest in the hood. I love this beat, baby. Santana, tonight. O mais chato de estar aqui entravado é que vou perder a semana de ski que faço todos os anos na Suíça por esta altura. É o país que temos. Who we are? Who be the big boy? Not me. Who be the champion? Not me. Como é que elas, malta? Está tutti? Antes de passarmos para o primeiro episódio, deixamos uma breve palavra do patrocinador deste episódio, Marisqueira do Lago, e em particular, os seus Pet Sitting Services. Precisa de férias, mas tem um animal de estimação? Não se preocupe. A Marisqueira do Lago Pet Sitting Services tratará do seu crustáceo. Com os serviços Pet Sitting Services da Marisqueira do Lago, não terá de se preocupar com os seus amigos a refinfarem-se na sua lagosta de estimação, enquanto você se encontra tranquilo nas suas férias. Somos especialistas a lidar com todo o tipo de marisco. Se o conseguimos cozinhar, também sabemos cuidar. Segunda questão. Pronto. Então, se calhar devia ter sido a primeira, agora que estou a ler. Talvez, não sei. Eu acho que agora vai dar um outro contexto. Yeah. Sabes? As pessoas vão entender este conceito abstrato de uma outra em perspectiva. Yeah. Okay. Agora, queres começar de outra vez ou começo? Não, podes começar tu, se eu comecei na última. Ok. Então, a segunda pergunta é: o que é um relatório de gestão e contas? E, no entendimento do Grupo Público da Universidade de Coimbra, é um relatório que apresenta a avaliação do plano estratégico. O plano estratégico, por exemplo, o que está em vigor, é o plano estratégico do quadriênio 2019-2023, que na prática é o programa eleitoral da lista do professor Amílcar. Basicamente, não consigo ser mais objetivo que isto. O professor Amílcar Falcão, a dada altura, apresentou a sua lista e o seu programa ao Conselho Geral, em 2019, ganhou as eleições e o programa dele constituiu-se, com mais ou menos alterações, o plano estratégico. E este relatório de gestão e contas não é nada mais nada menos do que uma monitorização anual a este plano estratégico. Okay. O objetivo deste plano é, e passo a citar, que a UC seja reconhecida internacionalmente como uma universidade de investigação, onde a produção de conhecimento de elevada qualidade influencia o processo educativo e aumenta a partilha de conhecimento com a sociedade, oferecendo resposta aos problemas que são de todos e de cada um, contribuindo sem reservas para o desenvolvimento sustentável. Aqui uma nota que a Universidade de Coimbra orgulha-se de ser a universidade mais sustentável de Portugal e a 26ª do mundo. Uma parabenização pessoal e académica. Exato. Para não estarmos sempre... Para tenho não certeza que a Greta está muito contente com a Universidade de Coimbra. Ela deve ter feito um tweet, de certeza, já. Ou pelo menos pensou nisso. Pronto, avançando. Sim. Os pilares da mesma forma. Portanto, a Universidade de Coimbra gosta muito de pilares, não é? Como já vimos. Os pilares deste plano estratégico são a investigação e inovação, que se fundiram. Nos últimos anos, o ensino e os desafios societais, que são, passo a citar novamente, a força motriz da UC. Portanto, anualmente este relatório de gestão e contas monitoriza este plano estratégico, constituído por 46 linhas de orientação estratégica, 46 metas, 24 planos de ação e 1063 ações. Por isso é que a nova gestão pública veio com força, não é? Porque, de facto, estamos na era dos indicadores e dos resultados. Portanto, o relatório avalia anualmente as linhas, as metas e as ações através de um sistema que eu vou explicar no próximo episódio, ou neste episódio ainda. Acho que é no próximo episódio. Mas... para dar só uma nota, é basicamente cada meta, são 47 metas, 24 planos de ação, 1103 ações, cada meta, plano e ação tem um conjunto de indicadores que é avaliado por uma bandeira vermelha, amarela, verde. É basicamente quando vão à praia. Tem que saber mais ou menos isso. Sim, exatamente. Portanto, para concluir que o Grupo Público da UC segue as normas de contabilidade pública 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as administrações públicas. Fica bem acabar assim, porque eu não faço a mínima ideia do que é que isto significa, mas de certeza que haja quem saiba. Sim, em princípio quem escreveu isto deve desconfiar. Exatamente. Portanto, dou por encerrada a minha resposta à pergunta 2. Pronto, então eu agora vou só tentar completar. Passa a bandeira para ti. Bandeira de que cor? Verde. Pronto, nesse caso eu posso avançar. Não se esqueçam, crianças. Ora bem, então, portanto, um relatório de gestão em contas é um documento que apresenta os dados necessários, segundo a avaliação dos criadores do mesmo, os dados necessários para desenvolver uma avaliação das atividades
desenvolvidas. Pronto, desculpem a redundância. Portanto, neste caso é relativo ao grupo da Universidade do Porto. No entanto, tenho que realçar que o relatório de gestão em contas tem muito a ver com a Universidade do Porto, ou seja, o foco é principalmente a Universidade do Porto, sendo que as restantes entidades participadas aparecem ocasionalmente, mas também não são a maior entidade, né? A maior entidade é a Universidade do Porto. Portanto, faz um sentido, retira já tudo o que disse. Portanto, o planeamento estratégico da Universidade do Porto existe. No entanto, a avaliação que deste surge, ou seja, a avaliação que é feita neste relatório de gestão e contas, não surge a partir deste. A avaliação, tendo em conta que é um relatório de gestão anual, é feita perante os resultados averiguados no ano anterior. Basicamente é, se superou o ano anterior, está bom. Não superou, ou não está igual, não superou, está igual ou está inferior, vai receber também uma corzinha diferente. É uma bandeira, é uma corzinha. Ok. Porque mas eles não quantificam essa melhoria. Então, não, está tudo quantificado. Depois podemos analisar isso ao pormenor, mas eles não pré-estabelecem metas a priori. Essas metas estão estabelecidas no plano estratégico. No entanto, no relatório de gestão e contas não é avaliado pelo plano estratégico. É avaliado pelo ano anterior. Ok, é isso aí. Ok, percebi que faz sentido. Pelo menos... Enquanto não sei, são os 4 anos e a performance, ou melhor, os resultados são avaliados tendo em conta as metas pré-estabelecidas para esses 4 anos. Aí... Exato. Ok, percebi. Aqui é em relação ao ano anterior. Portanto, isso seria interessante até analisar o plano estratégico para saber se isto é alguma espécie de jogada de marketing, porque é difícil uma instituição deste tamanho não evoluir, mas em comparação com o plano estratégico, será que cumpriu as metas? Não sei, talvez venha a saber. Pronto, e em relação ao plano estratégico, só para dizer que este está dividido em 3 áreas gerais, tal como a Universidade de Coimbra. O primeiro é Educação e Informação, o segundo é Investigação e Inovação, também é assim nomeado, nós sabemos que é Investigação. E o terceiro é a terceira missão, que é basicamente a interação com a sociedade civil, melhorias sociais, tudo o que acrescente valor ao Grupo Porto, à Universidade do Porto perante a sociedade civil. E é basicamente isso. São distintas, não é? A questão das 3 áreas gerais, enquanto na Universidade de Coimbra tu tens a investigação e inovação, o ensino e os desafios societais, na Universidade do Porto tens a educação e formação contemplada. Sim, que é basicamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por isso é que existem duas... Estou bem arrependido de ter dito não é a mesma coisa, porque agora sinto que tenho que fundamentar, mas não me apetece. Não é a mesma coisa, porque senão não existiam 2 palavras diferentes. Mas é semelhante. Exatamente. É muito semelhante. Sim. Não sei se valia a pena ter 2 palavras. Se calhar eles sabem mais disto que nós. Investigação e inovação. Mas se calhar tem a ver com quando isto é apresentado. A investigação e inovação, como é mais a minha área, faz sentido, são coisas diferentes. Uma coisa é a investigação fundamental, outra coisa é uma investigação aplicada, com vista à inovação. Portanto, na investigação fundamental tu estás basicamente a guiar-te pelo princípio de descoberta que, à luz dos interesses do investigador ou do grupo, há sempre um líder, não é? Que entende que o caminho é por ali, enquanto na inovação normalmente uma investigação e colaboração ou entre centros de investigação ou entre centros de investigação, uma empresa, uma entidade particular, etc. E tem, portanto, um caminho já traçado, que é a coisa mais aplicada. Portanto, é sempre o desenvolvimento de um produto ou de um processo para um produto. Estão-me a fazer entender? Sim. Portanto, na educação e formação também há de... Pronto, está bem. Levas a bicicleta, é diferente, vale a pena. E eu até estava a pensar se isto fosse apresentado meio como num evento como é a Apple, como a Apple faz lá todos os anos. Acho que 2 palavras fica melhor do que uma. Porque dá-te mais tempo de antena também. E dá mais... é mais abrangente. Aqui o que me interessa, por acaso, é a questão da terceira missão ser englobado como uma das 3 áreas gerais. Porque acho que a terceira missão é uma missão que não é nem mais nem menos importante que as restantes, mas que tem aqui uma nuance muito, muito, muito importante, na minha opinião, que é a interação com a sociedade civil.
portanto, transferir, fala-se a miúdo e cada vez mais se vai falar mais da transferência de tecnologia, mas a transferência de conhecimento, na minha opinião, é muito importante. Muito, muito importante. E acho que este contacto com a sociedade civil, Sim. habituando-nos à ideia, nós enquanto sociedade civil, só temos a ganhar. Só Sim, temos a ganhar. até porque a melhoria dos espaços ou das pessoas que estão inerentes ou associadas à Universidade do Porto, porque temos que ter em conta que a Universidade do Porto existe, é uma localização geográfica, a melhoria à volta só pode trazer coisas boas, não é? O desenvolvimento gera desenvolvimento. Sim, e nós quando vamos ver, por exemplo, gajos que falam sobre o ecossistema do Silicon Valley, que agora não me lembro do nome exato geográfico da zona, mas que já li um bocadinho sobre isso e em Massachusetts também, é muito, frequentemente ouço e leio a questão de é importante a geografia porque a malta daquele centro de investigação almoça ou lancha ou cruza-se com a malta daquela startup. E isso é bem importante. É bem importante porque é nesses tempos mortos, é nas pausas de cigarros, é nos cafés, é nos almoços que a malta está tipo a falar sobre o que é que anda a fazer. Não é no horário de trabalho quando estás mais tenso ou num processo criativo ou em colaboração com. Existem relações interpessoais, projetos que podem surgir porque aumentando as possibilidades, em princípio aumentam os seus resultados. A geografia é bem importante, mesmo bem importante, por isso é que a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro e a Universidade do Minho têm conseguido atrair empresas tipo multinacionais, como já falámos aqui da Bosch em episódios anteriores, por causa da geografia. Proximidade com o aeroporto, mas também qualidade de vida, o tempo, são coisas que fazem a diferença. E que, portanto, se calhar para nós a Universidade do Porto está bem descentralizada e está espalhada pela cidade, mas se calhar para eles, quem lá está e quem estudou lá há 5 anos, isso faz bem sentido. E há bem melhorias que nós não estamos a ver. Tal como há boas vantagens na Universidade de Coimbra ter uma espécie de campos, não oficiais, mas na prática, no dia-a-dia, acabam por ser campos, existem os polos. Fazem... Mas pronto, achei bem pertinente esta questão da terceira missão. Pronto. Vamos então para a terceira pergunta e última. Quais são as principais diferenças relativas à apresentação do relatório? Queres dar gás, Raul? Eu vou começar, porque isto também não tem muito que se liga. Vocês são... Tenho a certeza que os nossos ouvintes são pessoas esclarecidas, atentas, que estão a ouvir isto com um bloco de notas, com uma tabela de Excel e com um copo de vinho, espero eu. Espero que o copo de vinho é mais importante. Sim, pelo menos o copo de vinho, atenção. O resto é cagativo. Não prejudiquem a vossa saúde mental por causa disso. Ora bem, então, ao nível das diferenças, algumas. Nós já evidenciámos ao longo. Já evidenciámos algumas, porque é a parte... Pronto, é o suminho que nós retiramos. Mas pronto. Basicamente, o que eu posso anotar assim muito rapidamente é o Grupo Público da Universidade do Porto realiza anualmente um relatório de gestão, faz a sua avaliação, tal como a UC, ou o Grupo Público da UC. No entanto, as medidas de avaliação não são segundo o plano estratégico, são segundo as metas ou os resultados obtidos no ano anterior. E isso tem os seus pontos positivos, pontos negativos, mas é o que é. É uma das diferenças. E pronto. É basicamente isso. Porque eu... uma das grandes diferenças também é a questão do ecossistema. Realmente a Universidade do Porto tem um grupo. Portanto, eu por acaso, eu acho que me esqueci de dizer, mas o grupo público da UC é constituído por 17 entidades, mas no relatório de gestão e contas só estão submetidas ao relatório uma entidade, duas entidades, que é a questão da Universidade de Coimbra e o Chazu, que tem um relatório distinto. Portanto, as 17 entidades é uma coisa que não estão contempladas nem no relatório e na prática tem um funcionamento muito independente. Sim, orgânico e independente. E tu dirias que é porque, claro que eu não estou à espera que tu saibas isto, mas achas que é devido à colaboração da UC nessas entidades ser reduzida? Sim, não sei.
Ou é há só muitos motivos. uma discussão... É assim, há quem diga que em Coimbra as coisas funcionam por quintinhas, não é? Claro. Sendo as quintinhas uma metáfora para as unidades orgânicas e em cada unidade orgânica há sempre um grupo de pessoas que manda. Não deixa de ser uma universidade com 720 anos, ou 21, ou com 721 anos, e tem muitos vícios, não é? Portanto, nós aqui também já comparamos esta transição para a Universidade Empreendedora como a transição do 25 de Abril, e os quadros mantêm-se. Portanto, enquanto não houver uma regeneração de quadros e para existir, por consequência, uma regeneração de mentalidades com novas formas de estar, com comunicações horizontais, em detrimento das verticais sharing is caring, estás a ver? E pelo menos eu concordo com essa premissa e acho que esta é uma das major differences dos grupos, é que na UC verdadeiramente não existe um grupo, por mais que eles queiram vender ao turista essa ideia ou ao candidato que esteja indeciso entre universidades. Percebo que seja uma forma de chamar, sim, percebo, respeito completamente, mas de facto o relatório não é isso que demonstra. Sim, o relatório... e não achas, por exemplo, que se pode tratar de um caso de não uma alienação propositada, mas se dar o caso, por exemplo, das entidades participadas não terem entregue os relatórios a tempo? Isso eu sei de primeira mão que é um problema das associações privadas sem fins lucrativos que se encontram sob a égide do grupo. Enquanto... Às vezes podemos confundir más intenções com incompetência. Eu lembro-me de falarmos disso em off, que era a questão das entidades participadas da UP terem isso tudo muito mais em dia que as entidades participadas da UC. Porque as entidades participadas da UC muitas vezes nem sequer têm os órgãos sociais definidos. Ou seja, não há ninguém responsável pela Assembleia Geral, pela contabilidade, não há estatutos, não há sítio na internet. Existe o laboratório, existe o edifício, efetivamente até se deve trabalhar, mas muito analógico ainda, muito analógico. E eu acho que essa é a diferença principal, que é visível logo pela leitura dos relatórios, não é? Porque tu também atravessaste os olhos pelo relatório da UC e vice-versa. Os ecossistemas são muito diferentes, são com dimensões diferentes. Pronto, e a questão das entidades participadas na UP parece-nos a nós, pelo menos a mim, não vou partilhar esta opinião, mas a mim parece-me funcionar do ponto de vista do desenvolvimento melhor no Porto do que em Coimbra. Sim, mas eu quero dar um ponto aqui à UC, que o relatório de gestão da UC esteticamente é muito mais bonito que o da UP. Não, isso ganha sem ponto de vista. E tem que dar o braço a torcer e a mão à palmatória. E acaba por ser mais elucidativo. Não é que seja mais transparente, porque em termos de transparência eu acho que estão os dois ao mesmo nível, são muito transparentes. Claro, depois tem aquelas nuances de sempre os outras receitas, tens que ir ver as normas de contabilidade da administração pública, pronto, mas tens que investigar mais um bocadinho, mas acabas sempre por chegar lá. Mas acho que do ponto de vista da construção, da estética, da atenção ao detalhe, o da UC está melhor. Eu acho que o da UC está melhor, no entanto o da UP, o do grupo da UP, é mais fácil de ler. É mais objetivo. Para todos os resultados existem quadros e avaliações dos quadros. No dossiê encontrei muita falta de tabelas ou dos dados, em vez de estarem num texto corrido. Tabelas até há, mas às vezes a informação é parca. Sim, e às vezes o simples facto de haver um gráfico que demonstra a evolução era muito mais simples de entender do que estar ali num texto. Houve um acréscimo de 5%. Não, sim, eu concordo inteiramente contigo. Eu senti que tens o gráfico, tens a tabela, tens a figura, por baixo tens a informação e a informação relativamente à figura é parca, não é completa, e acho que podia haver um desenvolvimento maior, mais objetivo, até dá a sensação que é um bocado template. Vamos buscar o relatório do ano passado. Está aqui, bota, estás a ver? Mas pronto, acho que identificámos as maiores diferenças, a questão das áreas da ação, a organização, né? A questão do direito público versus direito privado, a questão das bandeiras, que eu estou excitadíssimo para descrever como é que é na Universidade de Coimbra, porque eu achei bem engraçada a questão das bandeiras, e depois há bandeiras que é tipo
metade vermelhas, metade amarelas. É lá. Então acho que Tu ficas meio tipo, ok, o que é que isto quer dizer? Estás a ver? Eu acho que podemos atribuir ao relatório de gestão da UC o prémio Paulo Arrego, que é o relatório de gestão em contas consolidadas mais bonito, esteticamente mais agudo. E do ponto de vista da impressão, ainda bem que estamos no digital, porque deve ser caro para chuchu. Mas pronto. Imprimir a coisa também é algo que só está acessível à elite económica. Pronto, acho que as maiores diferenças estão para te finalizar a questão de mensurar a performance ou a evolução ou os resultados, não é? Já vimos que também difere. E penso que por hoje é tudo, Alder Conduto. Queres tudo. acrescentar mais alguma nota? Não, está tudo, acho que falamos de tudo também. A partir de agora, Mais do que isto enjoa já. Este já foi mais giro. Acho que este episódio aqui teve um conteúdo, já senti um azedozinho a vir de baixo, mas acho que nos próximos é que a gente vai dar tudo. Então vamos lá. Bem, então olha, até para a semana. Até para a semana. É o país que temos.